sejam muito bem-vindos ao Lição Tech, o podcast que conecta tecnologia, estratégia e transformação para mostrar como a inovação impacta empresas, carreiras e sociedade. Eu sou a Patrícia Baense e hoje vamos falar sobre um tema extremamente relevante para as empresas e líderes de tecnologia, a governança de TI sem burocracia. Como estruturar controle, estratégia e agilidade na mesma organização. Quando falamos em governança de tecnologia, muitas pessoas ainda associam o tema a processos pesados, excesso de controle e decisões lentas. Mas a verdade é que uma governança bem estruturada não existe para burocratizar a tecnologia. Ela existe para garantir direcionamento, geração de valor e decisões estratégicas alinhadas ao negócio. E o que vamos explorar hoje é exatamente isso: como criar uma governança de TI que traga controle e segurança, sem perder a agilidade e a capacidade de inovação. O seu foco está em aplicar habilidades de gestão, liderança e governança para impulsionar transformação tecnológica de alta performance em equipes. E é um grande prazer receber essa pessoa que veio aqui para compartilhar a sua experiência com a nossa audiência. Sérgio Leão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso espaço, ao lugar onde a gente fala de tecnologia sem limites. Obrigada por você estar aqui participando com a gente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Lição Tech, para mim, é uma honra estar aqui, poder desfrutar um pouquinho, né, conversar um pouquinho com você, a gente trocar um pouquinho de experiência. Acho que vai ser muito legal para mim, para você e para todos os nossos espectadores. Com certeza. Preparado? Claro, vamos lá. Vamos embora. Por que para você, Sérgio, a governança de TI ainda é vista por muitas empresas como algo burocrático? Essa é uma questão bem relevante, né? E eu acho que o grande problema que as pessoas ainda veem a governança como uma burocracia é a forma como ela é estruturada, né? O que acontece, que eu vejo assim, acontecer muito no mercado? Primeiro, não só os profissionais, como as empresas também, querem pegar um framework e aplicar tudo de uma vez e sem olhar para a empresa, né? Ou o que é pior, né? Eu já vi isso acontecer na prática. Eu também. As pessoas pensam o seguinte: eu trabalhei em outra empresa e isso funcionou muito bem, eu vou aplicar aqui. Mas algo engessado, né? Todo mundo acha que funciona. É uma receita de bolo que funciona em qualquer empresa. Exatamente. E você, às vezes, não percebe o seguinte: o que funciona, talvez, na indústria naval, não vai funcionar na indústria alimentícia, não vai funcionar num banco, por exemplo. Entendeu? E eu acho que isso é que faz com que os processos acabem ficando muito robustos, sem necessidade, com muita documentação, muita aprovação. Consequentemente, o que acontece? Burocrático, né? Não só burocrático, né? Mas não é eficaz. Não é eficaz e as pessoas perdem aquela vontade, né? Aquele apoio com a governança. E aí a governança acaba virando o chato, né? Que é o que a gente não quer que aconteça. Exato. Né? É para facilitar, né? Sim. Uma governança bem estruturada, Patrícia, ela tem que trazer clareza e objetividade para o negócio. Exatamente. É isso. Maravilha. E para você, Sérgio, qual é a principal diferença entre governança de TI e gestão de TI? Porque existe, né, um paralelo entre as duas coisas, né? E aí, como é que você vê essa diferença na prática dentro das organizações? Esse é um bom papo para a gente falar até com o nosso público aqui, que é o seguinte. Eu vejo em muitas empresas esses papéis se confundirem. Muito. Então, o time de governança faz gestão, ou o time de gestão faz governança, e o que acontece? Ninguém se entende, um problema difícil de solucionar, fica uma confusão. Então, vamos com calma e vamos tentar estruturar essa resposta. Vamos lá. Governança, ela está muito ligada à estratégia da companhia. Tá? Então, a governança ela vai definir a direção. Por que a gente vai fazer isso? Qual é a prioridade disso? Quais são os riscos envolvidos com aquele projeto, por exemplo? Tá? Já a gestão ela vai ficar mais numa camada tática operacional. Ou seja, vai ser quem vai executar. Como vai executar. Boa. Né? E um não pode interferir no papel do outro. Mas caminham juntos. Caminham juntos. Os dois são essenciais para a gente estabelecer um negócio seguro, né? Um negócio que tenha valor. Sim. Né? E o que é interessante assim, a gente falar, que às vezes as pessoas falam assim: poxa, Sérgio, mas
governança, ele não tem que se preocupar com a gestão, porque assim, governança a gente, por exemplo, não pega indicadores, né, da gestão e avalia esses indicadores, e quando os indicadores não estão bons, Sim. você não vai, entre aspas, né, se meter na execução, não. Não é assim. Lembra que eu falei? E aí eu queria até falar isso para tentar deixar mais claro, tá? Por favor. Assim, não só para você, mas também com o nosso público que está nos assistindo. Isso aí. Que é o seguinte. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Vamos supor que eu tenho uma área de suporte e que ela não está atendendo os chamados dentro do SLA que foi estabelecido pela empresa. Ok. Tá? Governança vai ser a área que vai avaliar aqueles indicadores e vai dizer, olha, esses indicadores estão abaixo da nossa meta. Perfeito. Porém, qual é o papel que a gente tem que ter como governança, né? Aí eu estou falando assim para quem trabalha com governança, para quem quer trabalhar com governança, é o seguinte, uma vez que eu vejo que os indicadores não estão bons, eu não vou lá na equipe ou no coordenador e vou cobrar ele, vou falar, bota o pessoal para trabalhar mais. Não é isso. A gente vai tentar entender qual é o motivo... Qual é o ofensor, né? Exatamente. Quais são os ofensores que ocasionaram esse problema? A gente pode ter inúmeros. A gente pode ter, por exemplo, uma baixa capacidade operacional, né? Às vezes eu tenho um volume muito grande de chamados, né? Seguindo o exemplo de chamados, né? Eu tenho um volume muito grande de chamados e tenho, sei lá, 2 pessoas para atender. Putz, não vou conseguir atender a série. Né? Às vezes eu tracei uma meta que é muito ousada também. Isso acontece bastante. Eu coloquei um SLA de 1 hora, sendo que é um trabalho que, por mais que você tenha uma pessoa extremamente expert naquela tratativa, não vai atender. Isso normalmente acontece, fazendo um parêntese, né? Quando a gente acaba utilizando os frameworks que foram utilizados em outras empresas, que é o que a gente falou, né? Não dá para eu entender, fazer um benchmark de mercado e ver quais são as práticas, o que estão utilizando e trazer achando que vai valer para mim, que na minha empresa vai funcionar. E algumas das vezes isso também impacta dentro da nossa governança, né? Ah, não, ali é 1 hora de SLA, mas para aquela empresa aquilo funciona. Exatamente. Isso aqui para minha empresa não funciona. Exatamente. E aí a gente cria gargalos, né? Sim, e é por isso que você tem que ter uma capacidade de adaptação e de entendimento do ambiente de uma forma geral, né? Que de fato vai resolver os problemas. Com certeza. Né? Então é isso. Então, resumindo, a governança ela não vai atacar, digamos assim, na execução, mas entender, por exemplo, por que você não atinge aquela meta e rever as estratégias para que a gente consiga atingir a meta ou até mesmo refazer a meta, né? Às vezes a meta foi... Atualizar, né? Existe um plano de ação, né? Exatamente. A gente faz aquela análise e traz um plano de ação, e aí o plano de ação pode ser uma atualização ou, de fato, criar uma nova governança. Exatamente. Para que possa atender às expectativas da empresa, né? Sim, é isso. Muito bom. Sérgio, para você, por que a governança de tecnologia se tornou essencial no cenário atual de transformação digital? A gente fala muito sobre isso. Aqui, então, no Lição Tech, eu acho que é impossível hoje a gente não falar sobre a transformação digital, né? E como é que você vê a governança dentro desse mundo tão digital que a gente tem hoje, com tantas ferramentas que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, né? Sim. Isso já é uma realidade, né? Não é mais o futuro, né? A gente já está falando da realidade, do que está acontecendo hoje aqui, nas nossas casas, nas nossas empresas, né? Então, isso já é algo bem atual. O que acontece é o seguinte, cada vez mais a tecnologia está se expandindo em tudo, né? Hoje é difícil até você imaginar um negócio que não use tecnologia. Exatamente. Né? Se a gente descer aqui embaixo e for tomar um cafezinho ali, né, no bistrozinho aqui embaixo, minimamente vai ter um sistema lá para registrar o cafezinho, que no final do dia vai dizer quanto que faturou no dia, quanto gastou e tal, quem atendeu, qual foi o tempo de atendimento. Então, assim, minimamente a gente tem uma tecnologia em qualquer empresa, independentemente se ela é uma empresa grande, pequena, enfim. Então, a tecnologia está presente nas empresas de uma forma geral, em tudo, né? Consequentemente, né, as empresas, né, tanto as grandes quanto as pequenas, cada vez mais investem em tecnologia. Sim. Né? E dependendo do tamanho da empresa, uma empresa grande investe, às vezes, milhões de dólares em tecnologia. Eu já trabalhei em empresas que eu tinha orçamento anual de 12, 15 milhões de dólares. Né? Então, assim, só para tecnologia. Sim.
né? E eu não estou contando mão de obra aqui não, tá, pessoal? Estou contando só de ferramenta, suporte, não estou contando mão de obra não, só de ferramenta, suporte, CAPEX, OPEX, de 12 a 15 milhões de dólares. É maravilhoso, um gigante, robusto, exatamente. É extremamente robusto, né? E, obviamente, que enquanto a gente aumenta a tecnologia e a gente aumenta gastos com tecnologia, também a gente aumenta riscos com tecnologia, né? Porque cada vez mais a tecnologia se expande, mas a gente tem riscos, não só riscos cibernéticos, né, de cyberataques, né, mas também riscos para o negócio, né? Imagina, por exemplo, se eu pegar, a gente falou agora do bistrô aqui de baixo, Sim. né? Imagina se o bistrô aqui de baixo, o sistema cai, por exemplo, e fica sem sistema. Como é que o bistrô vai operar? Isso é um risco que o negócio tem, de continuidade. Sim. Você tem que prever isso, né? Então, e governança justamente trata esses assuntos, né? De entender a estratégia do negócio, quais são os riscos associados, como que a gente tem que controlar esses riscos, né? Quais são os investimentos corretos que a gente tem que fazer para atingir os nossos objetivos, né? Então, por conta disso, eu acho que governança é uma área assim, que está em expansão. Sim. Na minha visão, bem pessoal, tá? E aí isso serve também para o pessoal aí de casa. Eu acho que é uma área que vai se expandir bastante aí ao longo dos próximos anos. Dica aí para quem quer se especializar e buscar aí uma nova vertente da carreira dentro de tecnologia, né? Sim, sim. E eu acho que vai expandir bastante e vai se tornar cada dia mais necessária. Maravilhoso. Muito bom, Sérgio. E para você, quais são os primeiros passos para estruturar uma governança de TI eficiente dentro de uma empresa? Tá. Te contratei agora, minha empresa não tem nada, e assim, eu já passei por algumas empresas em que, principalmente startup, né? São empresas que nasceram agora, né? Então, assim, a gente vê tudo do zero. O que você traria para a gente como principais passos e mais importantes para criar essa governança de forma estruturada? Tá. Isso é até legal, porque eu posso falar de cadeira. Boa, vamos lá. Eu tô bem experiente com isso, assim. Tanto em trabalhar em startup, como também em estruturar governança de TI. Bom, antes da gente falar um pouquinho do técnico e tal, até porque eu acho que quem está assistindo a gente também não é só o público de governança, mas também de outras áreas. É isso aí, hein, meu povo? Olha aí, não é só o Techniquez, não. Aqui também tem uma conversa para todo mundo, tá bom? Sim, sim. Não, e até também entusiastas de tecnologia, né? Às vezes a pessoa não trabalha com tecnologia, mas gosta bastante, né? Não, e outra coisa, Sérgio, a governança ela pode ser trazida para dentro da sua casa. Sim. Entendeu? Assim, a gente está falando de uma governança aqui propriamente dita para a tecnologia, mas são ensinamentos e diretrizes que elas podem ser utilizadas em qualquer coisa que você for fazer dentro de casa, na sua família, numa viagem, né? Então, assim, é dica para todo mundo, independente se é do mundo de tecnologia ou não. Sim. Não é não? E assim, como eu tenho bastante experiência com isso, aí eu posso falar e eu vou falar para o público. Por favor, fica à vontade. Vamos lá. Bom, se você hoje foi contratado por uma empresa para trabalhar na área de governança, né? E tá tudo uma bagunça, você tá naquele ambiente caótico. A primeira dica que eu dou é: calma, respira. Respira e não tenta fazer tudo de uma vez, sem afobação. Maravilha. Então, assim, a primeira dica é essa. Tenha calma, né, para estruturar, respira. Saiba que, assim, governança não é algo que se estala o dedo e tá pronto. É algo que a gente vem construindo. Né? Então, um aculturamento, um aculturamento, exatamente. Você falou a palavra perfeita. Tirou a palavra perfeita aqui. Né? E assim, então, primeiro, calma. Segundo, para você fazer uma boa governança, é importante você conhecer bem o ambiente de negócio onde você está. Muito bom. Entendeu? Então, assim, estude o ambiente. E quando eu falo estudar o ambiente, eu não estou dizendo só no sentido de, vou dar uma hipótese, eu trabalho num banco, eu vou entender tudo sobre a área financeira. Não é exatamente isso. Estudar o ambiente não é só entender o que o negócio faz, mas entender quais são os processos que já existem, a cultura da empresa. Missão, valores, né? Exatamente. Como as pessoas trabalham, como é que elas interagem. Tá? Então, assim, uma vez que você se acalmou no primeiro momento, né? Que isso é importante. Respirou. Tô tranquilo, agora vamos lá. Conheço a minha empresa. Conhece a sua empresa. Sei como ela funciona. Já sabe como ela funciona? Você define quais são as suas primeiras prioridades.
né? Então, junto com a alta gestão, com a sua diretoria, ou não sei, ou com o seu gerente, você define quais são as prioridades. Poxa, Sérgio, eu tenho aqui que fazer o processo de incidente, de mudança, criar projetos. Eu também tenho que dar uma olhada aqui na minha parte financeira, que eu preciso organizar. Tá, mas o que eu vou fazer primeiro? Eu primeiro organizo a parte financeira, eu organizo os incidentes, eu já vou pensar em gestão de mudanças, né? Define quais são as prioridades. Começa pequeno. Sim. Faz aquele pequenininho ali, resolve aquele item e, posteriormente, você vai conseguir evoluir com os outros. Boa. Né? E é importante também, então, mais um ponto que eu acho que é importantíssimo a gente falar, que é o seguinte. Toda vez, né, você trabalhando com governança, que você estabelece um novo processo, estabelece uma nova marca, é importante também você já criar indicadores de valor. Boa. Né? Depois a gente acho que pode se aprofundar um pouco mais, nisso. Claro. Isso. Mas cria os indicadores e monitora. Por quê? Conforme você... lembra, começa pequeno. Você começa pequeno, estruturou um processo, ele começa a dar valor para a empresa. Primeiro, você ganha apoio da alta gestão. Sim. Porque ele fala, opa, está dando resultado. Exatamente. Coloquei a governança aqui, está funcionando. É o que eu quero. Quero que funcione bem. Beleza. Quando você começa a dar resultado e as equipes, né, aí eu estou falando das equipes mesmo, de infraestrutura, segurança, desenvolvimento, engenharia, arquitetura, começa a perceber que, putz, está melhorando o meu trabalho, eu estou trazendo mais resultado, está diminuindo o meu retrabalho operacional, você começa a ter mais apoio também. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais fluida. Muito bom. É isso, eu acho que é mais para que a gente mostre como que a gente está agregando valor à empresa com a governança, né? E exatamente. É isso que a alta gestão espera, né? Maravilha, Sérgio, vamos lá. Para você, Sérgio, como que seria o ideal, o ponto ideal de equilíbrio e agilidade, sem que os processos de governança travem a inovação? Como é que você traria para a gente um cenário entre que o equilíbrio e o controle andassem juntos dentro da governança? Bom, aí é importante a gente falar o seguinte, e esse é um tema extremamente crítico e delicado. Isso tem muito a ver também com a parte de burocracia, né? Que é um dos principais itens que as pessoas reclamam, é que a governança está atrapalhando o meu projeto. Meu projeto não anda porque a governança colocou um controle lá. E de fato, Patrícia, muitas das vezes o time de desenvolvimento, o time de projetos tem razão no que eles estão falando. Eu não vou tirar a razão deles, não. Vocês estão certos, pessoal. Vocês estão certos. Muitas vezes a governança está criando burocracia sem necessidade. Por quê? A governança ela não deve se preocupar com a velocidade com que um projeto é feito. Tá? Okay. Isso é uma frase que... Gravem isso. A governança não se preocupa com a velocidade que o projeto é feito. A governança ela tem que se preocupar se, primeiro, o projeto traz valor estratégico para a companhia. Okay. Segundo, esse projeto ele traz algum risco operacional, ou melhor, ele mitiga algum risco operacional. Boa. Então, se eu consigo trazer prioridade e risco, eu não preciso mais ter tanta preocupação com a velocidade. O que eu tenho que garantir é que eu tenha artefatos dentro da esteira de projeto, tanto documentos quanto aprovações, que garantam que aquele projeto ele traz valor para a companhia e aquele projeto não coloca mais um risco na companhia, digamos assim, ou, o que seria o ideal, né, ele mitiga algum risco que a gente tem. Uma vez que governança assume esse papel de priorização de projetos, né, e de, obviamente, controlar para ver se isso está sendo feito de uma forma adequada, a execução da equipe, isso fica com a gestão. É o que a gente falou lá atrás. Né? A gente como governança, né? Aí eu estou falando do papel de governança, tá, pessoal? A gente se concentra na estratégia. Boa. E deixa a gestão, a parte tática operacional para os gestores, para os tech leads, né? E para os responsáveis. É bom separar, né? Os papéis e responsabilidades. Exatamente. Né? Isso é importantíssimo. Muito bom.
Maravilha, Sérgio. E para você, como é que a gente utiliza frameworks como o COBIT e o WITE, a gente falou no início, né? Como forma de prática sem tornar a governança excepcionalmente rígida. E é aquilo que a gente falou, né? Não é porque é um framework que é a utilização das boas práticas que ele necessariamente vai agregar valor para mim, vai funcionar dentro da minha empresa, né? Sim. Como é que você vê isso? Tá. Bom, Patrícia, eu gosto muito de falar fazendo analogias, né? Ficar dando alguns exemplos para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Eu vou trazer um exemplo aqui, meio bobinho, mas acho que todo mundo vai entender aí de casa, que estiver nos assistindo, vai ser para todo mundo se encontrar, especialmente para quem não é da área de governança. Boa. E eu acho que você com certeza, eu acredito que o nosso público também. Todo mundo já assistiu aqui esses programas de TV de culinária? Sim, sabe? adoro. Você gosta? Eu gosto. Eu não... Apesar de não cozinhar todos os dias e sim. não fazer disso uma obrigação na minha vida, né? Diferentemente da minha mãe, de todas as outras mulheres, né? Da minha família, eu gosto muito de aprender. Eu acho que a culinária ela é uma arte, né? Você assistir um chefe fazendo uma comida, a comida é muito linda, né? Ela chega a ser poética. E aí aquilo enche os meus olhos, aquilo me dá uma paz. Eu gosto muito. Não necessariamente eu vou replicar aquilo ali, mas eu me sinto bem assistindo, sabe? Pena que a gente não pode provar, né? Não é? Mas tá chegando daqui a pouco aí, ó, um teletransporte da televisão que vai aparecer pra gente. Pois é. Mas, enfim, quando a gente assiste esse programa, eu vou falar de uma forma geral e depois eu vou começar a fazer as comparações com a governança. Boa. Como é que é a dinâmica de uma forma geral? Você tem alguns chefes, digamos assim, mais renomados, que são, digamos assim, os juízes, né, que vão avaliar, né? Você vai ter alguns cozinheiros, né? Aí vamos pegar um cozinheiro específico como exemplo. Tá bom. Né? Aí o chefe fala alguma coisa assim, eles dão sempre um pequeno direcionamento, né? Olha, eu quero que você faça, vamos supor aqui, uma sobremesa que tenha entre aspas, uma pegada nordestina. Tá bom. Aí o cozinheiro vai lá, entende aquilo, né? Aí ele vai para uma mesa lá e quando ele entra na mesa tem vários ingredientes. Aí tem de tudo ali, tem carne, tem legumes, tem frutas, tem verduras, tem temperos. Aí ele olha aquilo tudo ali e ele fala, bom, o que eu preciso fazer, eu vou pegar esse, vai, monta o prato e depois o prato vai para avaliação lá dos jurados, digamos assim. Comparando com a governança, como é que funcionaria isso, né? Que eu falei aqui, todo mundo entendeu, mas como é que funciona na governança, né? Seria mais ou menos o seguinte. Imagina que dentro da empresa, os seus stakeholders, né? Que aí eu estou falando das lideranças, né? Da alta gestão, eles são os jurados do programa de culinária, né? Você, como governança, é o cozinheiro, né? Quando a pessoa fala, olha, eu quero uma sobremesa com um toque nordestino, aquilo ali é um objetivo da empresa. Boa. Né? Então, imagina, você tem alta gestão, você tem um objetivo. Você, como governança, você absorve aquilo, entende o que você tem que fazer. E aí, agora vai chegar a parte dos frameworks, né? Eu não estou enrolando não, mas é para ficar bem didático. Sem problema, vamos lá. Quando você tem aquela mesa, né, bonita, e você tem lá, né, uma carne, uma fruta, um legume, imagina que esses são os frameworks que você tem. Bacana. Você, como governança, tem o ITIL, né? Você tem o COBIT, você tem ISO, você tem inúmeros outros. E cada um deles você tem vários processos que você pode aplicar, controles, tudo isso. E aí você vai, dentro deles, escolher o que é aplicável para você. O que é aplicável para você. Entendeu? Boa. Então, assim, é mais ou menos isso. É como se você estivesse montando um prato para a companhia, para atender a companhia. E aí você tem que escolher, dentro dos frameworks, o que melhor se adequa ao seu negócio. O que você está bolando ali para atingir aquele objetivo. Uma vez que você entende que, primeiro, você pode usar mais de um framework, né? Você não é obrigado a usar só ITIL, só COBIT, só ISO, não. Você pode usar todos eles e fazer esse, digamos assim, esse bem bolado, né? Mesclar, se adequar, né? Se adequando e fazendo esse bem bolado. E uma vez que você entende que você não precisa usar todo ele, e sim parte dele, o que te atende,
você consegue construir uma governança sólida. Maravilha. Adorei a sua Gostou? analogia, tá? Foi legal. Muito boa. E tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui certamente também entendeu. Eu tento falar, eu gosto de Muito brincar legal. eu gosto de brincar com essas coisas porque eu acho que facilita o entendimento, Com certeza. né? Maravilha. E já que a gente falou de stakeholder, Uhum. qual é o papel da liderança e dos executivos no controle de uma governança eficaz dentro da empresa? Porque a gente fala muito do gestor da governança, né? A responsabilidade é dele. Não, a gente também tem uma responsabilidade dentro da liderança, né? Dos executivos para fazer com que essa liderança, essa governança, ela seja eficaz, né? E aí a gente falou no começo, né? Sobre os valores, a missão da empresa, né? Os líderes e os executivos, eles deixaram todo esse alicerce pronto para que a gente pudesse, de fato, construir uma governança. Então, assim, eu vejo muito isso, né? A minha parceria com os líderes e os executivos em relação à governança é que eles me deem base sólida para que eu possa trabalhar. Como é que você enxerga isso? Qual é o papel, de fato, dos líderes e dos executivos dentro de uma governança para que ela se torne, de fato, eficaz dentro da empresa? Tá. E aí eu vou te responder essa questão olhando por duas óticas, tá? Uma com a ótica da gestão e uma com a ótica da governança, pode ser? Pode ser. Que aí a gente acha que abrange tudo. Show. Tá? Bom, primeiro é o seguinte, não se faz governança, né? Então, quem tiver usando isso aqui como estudo, então tenha isso em mente. Não se faz governança sem apoio da gestão. Né? E isso é algo que acontece. Né? Muitas das vezes você chega numa empresa e... Eu não estou dizendo de experiências minhas, assim, mas até de colegas da área, que a alta gestão fala o seguinte, criei a governança, agora... Ó, se vira, né? Governança se vira. Resolve tudo. Mas não é assim. Porque o que acontece? A alta gestão precisa ajudar no direcionamento, ou seja, traçar quais são as metas da empresa. Isso não é a governança que traça. Né? As metas da empresa é alta gestão. Isso tem que estar bem alinhado. A alta gestão precisa dar o patrocínio para a governança. Boa. Ele precisa estar apoiando a governança. Como é que... Imagina, eu sou responsável da governança da sua empresa, por exemplo. Aí eu chego lá, né, ninguém me falou nada. Eu chego lá, ó, vamos trocar o processo por conta disso, daquilo. Aí você falou, opa, mas espera aí. Quem é que mandou você vir aqui e mexer na minha cadeirinha aqui? Né? Então, você precisa do patrocínio. Né? Então, assim, a alta gestão ele tem que estar bem alinhada com a governança em relação a isso. Por parte da governança, né, agora de quem trabalha com a governança, é estabelecer uma comunicação muito clara com a alta gestão. Né? Primeiro, é não ter medo da alta gestão, até porque se eles te contrataram é porque eles confiam em você e confiam no seu trabalho. Né? E você tem que se comunicar. Tem um problema, você tem que reportar. Tem algo que não está funcionando bem, você tem que reportar. Tem algo que está indo bem, você tem que reportar. Você tem que tirar indicadores, tirar números, mostrar. Né? Então, assim, essa comunicação, essa transparência por parte da governança, ela é essencial para qualquer desenvolvimento de qualquer trabalho. Maravilha. Né? Então, eu acredito que, né, indo por essas duas vertentes, tanto da ajuda da alta gestão quanto da governança, atuando com uma comunicação ativa, faz com que a gente tenha sucesso nessa jornada. Muito bom. Você falou de comunicação. Eu acho que a comunicação talvez seja o maior gargalo dentro da governança. Eu acho que não só na governança, acho que de tudo, né? Tudo, Exatamente. De tudo. Essa habilidade de comunicação é muito complicado. Exato. Muito bom, Sérgio. E para você, como é que a gente promove a mudança cultural necessária para que a governança seja vista como um apoio estratégico e não como um controle excessivo? Tem gente que olha a governança meio assim, lá vem um carinha chato que vai aqui tentar me controlar, vai ficar atrás de mim para ver o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. É o apelido, né? A governança tem um apelido de ser o chato do processo, né? Exatamente. Então, somos os chatos do processo. Não, mas não é. Conforme eu falei lá atrás, né? Governança está para dar clareza, né? Não para burocratizar. Né? O essencial, na minha visão, para que a gente estabeleça uma parceria com as áreas, né? E ganhar as áreas, né? Porque eu digo isso assim,
Para você trabalhar com governança, você precisa ganhar a pessoa, ganhar a área, né? A área que eu digo, todas as áreas, né? Sim. O corporativo O como um todo, corporativo né? como um todo, Isso. exatamente. Primeiro, ter uma comunicação muito boa e muito fluida. Assim, se eu tenho uma missão de melhorar o seu processo e eu preciso fazer ajustes no seu processo, eu não posso simplesmente impor aquilo para você. Eu tenho que te mostrar o porquê que eu estou fazendo aquilo e qual é o objetivo e qual é o resultado que eu espero daquilo. É quase que um convencimento, né? Exato. Eu vou traçar um plano, vou apresentar para que ele entenda o real ganho dessa governança. E aí você Isso. acaba trazendo a pessoa para você, né? Exato, exatamente. Porque assim, quando governança se coloca como uma área parceira das outras áreas, você começa a ganhar o apoio delas. Porque as pessoas querem justamente diminuir a carga de trabalho, poder focar em pontos que são mais analíticos e menos no operacional. Quem é que não quer fazer isso? Exatamente. Né? Ganhar agilidade nos processos, né? E não perder tempo, né? E uma vez que você é uma pessoa de governança e você estabelece essa comunicação fluida, né? Você consegue mostrar quais ganhos você vai ter fazendo aquilo e por que você tem que fazer aquilo, as coisas começam a caminhar um pouco melhor. Uma outra coisa que é importante, eu sei que isso é da vida, né? E é das empresas, né? A gente tem muitos problemas para resolver. E às vezes a gente tem algumas áreas que tem, digamos assim, mais problemas do que outras. Você não pode chegar lá e tentar resolver tudo de uma vez. Não vai dar certo. Você não vai ter o apoio. Você começa... Lembra que eu falei lá atrás? A gente começa pequeno. Então, você começa, estrutura uma parte, deu certo, poxa, legal, todo mundo gostou, agora vamos partir para outra. E assim a gente vai sucessivamente. Devagar e sempre. Não pode parar. Sim. Né? E, claro, é sempre necessário a gente ter os indicadores de valor do que a gente está extraindo. Né? Então, assim, eu criei um novo processo, eu faço o indicador daquele processo, mas um indicador de valor. Não é dizer, eu fiz 50 projetos esse mês. Não, isso não está me dizendo Exatamente. nada. O que diz é, putz, eu posso fazer um projeto que duplique o meu faturamento e posso fazer 50 que não tem nenhum resultado, não tem nenhum resultado na empresa. Né? Então, é você pensar nisso. Como você vai criar indicadores, né, que tragam resultado para a empresa. Maravilha. Muito bom. E aí agora veio aqui na minha mente, né? Na sua experiência, seguindo aqui o nosso exemplo de uma empresa que está começando agora, né, nesse movimento aí de governança interna, com quanto tempo, com o que você já fez e já implementou a sua vida inteira, a gente consegue trazer resultados para a empresa? É palpável, né? Comecei a governança agora. Eu posso me comprometer com o meu executivo de dar um retorno para eles pautável com quanto tempo? Tá. Assim, falando de experiência própria, tá? É claro que isso depende muito do tamanho da empresa, da complexidade que ela tem, né? Do quão caótico ou organizado é o ambiente. Então, assim, existem uma série de fatores externos, Sim. Né, que influem, né? Então, assim, é difícil cravar na pedra, não, é tanto. Uma média. Mas, assim, eu acredito que em uns 3 meses já de implementação, a gente já consegue mostrar algum resultado, né? Algum processo um pouco mais organizado, né? Onde a gente já consegue diminuir, por exemplo, um gargalo operacional, alguma coisa assim. Eu estimo que uns 2, 3 meses. E uma andorinha só faz verão? Uma única pessoa é capaz de fazer a governança de uma empresa? Vamos falar, vamos usar o mesmo exemplo, uma startup. Sim. Uma empresa de pequeno a médio porte. Você acha que uma pessoa só é capaz ou você, na sua experiência, entende que é necessário um mínimo de 3 pessoas, né? Tá. Bom, aí eu posso falar de experiência própria, porque eu já trabalhei sozinho durante muito, muito tempo e não só em uma empresa, em algumas empresas, como sendo a única andorinha da governança. Só que assim, o que acontece? É claro que quando você tem mais pessoas, tudo tende a fluir mais rápido. Sim.
né? Porém, quando você não tem equipe, e isso é algo que acontece muito em startup, por exemplo, né? Eu acredito que tem muita gente aqui, deve estar assistindo a gente que tem startup, ou trabalha em startup, Sim. ou quer abrir uma startup, né? Enfim. O que você faz como governança? Você traz as pessoas para trabalhar com você. Uma andorinha não faz verão, é fato. Mas quando você pega o apoio, por exemplo, do time de infraestrutura, do time de suporte, do time de banco, do time de desenvolvimento, de engenharia, de arquitetura, você vai meio que criando uma liderança funcional. Muito bom. Entendeu? Então, assim, mesmo trabalhando sozinho, é possível a pessoa de governança, né, o especialista, o analista, enfim, independente de qual seja o cargo na carteira, né, é possível que ele crie uma governança funcional, onde ele consiga envolver outras pessoas de outras áreas para que a governança de fato saia. Muito bom. Porque, é como você falou, uma andorinha não faz verão. Mas quando você é aquela andorinha sozinha, mas você tem outros passarinhos ali para te ajudar, as coisas funcionam. Maravilha. Isso dá um ânimo aí pra galerinha que tá começando, ou que tem medo, né? Aí vou experimentar, então vou trazer uma única pessoa. Sim, é possível, né? Desde que essa pessoa, obviamente, ela consiga ganhar confiança, né? Como você falou aqui. Sim. Da própria... Acho que talvez o coração seja a área de TI, né? Se a gente buscar aí, né, a parceria da TI, eu acho que a gente já consegue... Óbvio que a gente precisa também da parceria corporativa. Sim. Né? Todas as áreas. Mas a TI, estando no nosso lado, a gente já começa com o pé direito. Sim, né? É isso. Muito bom. Sérgio, para você, de que forma a integração entre governança, risco e compliance, olha o GRC aí, fortalece as decisões relacionadas à tecnologia? Legal. Bom, aí só para a gente falar um pouquinho de governança, risco e compliance, né? De uma forma bem geral. Até para quem não conhece, né? Para quem não tem muita familiaridade com o termo, tá? Vamos lá. Governança define a direção. Risco é para a gente antecipar riscos que possam acontecer ao negócio, tá? E, obviamente, estou falando riscos palpáveis, Sim. né? Concretos, né, de fato. Concretos, isso. E controles estão aí para estabelecer a conformidade. Então, veja que é um ciclo, né? Você tem a direção, você tem os riscos, você tem o controle. Isso cria um grande, gosto de brincar com isso, né? Um grande escudo de proteção para a empresa, tá? GRC não é sobre você criar muitos controles e mapear 300 mil riscos ou definir 500 mil direções para você seguir. Não é isso. É exatamente o que a gente vem conversando aqui. É você entender o ambiente que você está, é você verificar, por exemplo, quando a gente está falando de riscos, né? Sim. Quais são os riscos palpáveis para aquele negócio e que de fato podem acontecer, né? Quais são os controles que a gente pode ter para mitigar esses riscos e testar essas efetividades, tá? Então, é muito disso, é você não tentar criar excessos de burocracia, e sim criar itens que estão de acordo com o seu negócio e que podem, eventualmente, evoluir ao longo do tempo. Exato. Então, é um pouco disso. Muito bom, maravilha. E para você, como é que a governança de TI ela pode ajudar as empresas a priorizar investimentos e evitar desperdício em projetos de tecnologia? E aí aqui está a tecnologia, mas assim, a governança ela ajuda em todas as áreas, né? Acabei de falar, é corporativo. Corporativo, sim. E essa parte de custos, então, é a mais latente, legal, né? E mais latente, né? Porque quando mexe no bolso, exatamente. Ninguém gosta, né, de perder dinheiro e desperdiçar dinheiro com um projeto que acaba não dando em nada. Com certeza. Isso acontece bastante, né? Bom, governança é a área que dá a direção do negócio. É a área que tem um alinhamento e ela tem a visão dos riscos que a gente tem sobre o negócio. Então, é importantíssimo que a governança se envolva, por exemplo, na aquisição de uma nova ferramenta, e aí eu posso dar exemplos depois, por né? favor. Tá. Na aquisição de uma ferramenta, por exemplo, para verificar, ela atende o meu negócio? Ela tem algum risco associado? Qual o custo que a gente pode ter disso? E aí vou te provocar. Claro.
na briga entre TI e governança, tá? Quem é que ganha? Exemplo, eu sou a gerente de TI, você é o gerente da governança. Sim. Eu digo que eu quero essa ferramenta por causa disso, disso, disso. Você traz aí a sua análise, seus riscos e diz, olha, os ganhos podem não ser tão grandes quanto ela está dizendo e existem esses riscos. No final, quem que o executivo deve levar em consideração? E aí eu estou trazendo um cenário em que a TI está versus a governança, tá? Que para mim não é o ideal. Sim. Para mim, eu acho que deveria ser um caminho de mãos dadas, né? A gente teria que estar trabalhando em conjunto, mas isso não é o que acontece, né, normalmente. Com certeza. Com certeza. Bom, aí é o seguinte, Patrícia. Aí eu vou falar... Só fazendo aqui o advogado do diabo, né? Claro. Porque são coisas que acontecem e eu já vivi. Sim. Muitas das coisas que eu trago aqui no Lição Tech são situações que eu já vivi e que, com experiência ou não, porque nem todas as vezes, né, eu estava preparada para aquilo. Eu tive que escolher um caminho e seguir. Né? Então, assim, essa também é uma das situações em que eu já vivenciei. Né? Então, assim, eu sou a gerente da TI, eu digo que sim. Aí o gerente da governança, que normalmente está do meu lado, diz que não. E aí, assim, a gente conversa, a gente tenta entender, mas não por quê. E, no final, existe um ponto de interrogação muito grande, porque a própria alta gestão, né, o próprio executivo fica sem saber quem que eu sigo, quando há um desalinho entre as duas áreas. Por isso que eu estou trazendo aqui, na sua experiência, já viveu isso alguma vez? Sim, já vivi. E aí eu trago também um pouco de experiência de vida, que aí não é só experiência corporativa, tá, pessoal? É experiência de vida mesmo. Isso é uma situação que pode acontecer, de ter esse desalinhamento entre gestão e de tecnologia e governança. Sim. Claro, se eu botasse o chapéuzinho aqui de executivo, eu ia puxar a sardinha para a governança. Sempre. A gente puxa a sardinha para o nosso lado. É isso aí. Então, eu diria que se eu fosse o executivo, cara, eu vou confiar no que a governança falou. Por quê? Porque a governança tem uma visão não só da tecnologia, ele tem uma visão estratégica da empresa. Ele tem a visão do risco que aquilo pode causar. E realmente isso existe, tá, Sim, Patrícia? Sim, é isso. Aí eu vou dar um exemplo real, que é até o que eu ia falar anteriormente. Assim, eu já trabalhei numa empresa onde a gente contratou uma ferramenta. Ferramenta, assim, excelente. Putz, resolvia muito dos nossos problemas com a área de atendimento. A ferramenta era ótima, assim, ó, 10. A gente testou, fez POC, a ferramenta funciona bem. Nossa infraestrutura aguenta a ferramenta, que é uma beleza, ela é leve. Putz, é fácil de configurar. Aí eu fui analisar, eu olhei e falei, a gente tem um problema. A pessoa, pô, mas qual é o problema? A gente só tem um fornecedor que dá suporte nessa ferramenta. Então, assim, se esse fornecedor... Pô, mas a ferramenta é barata. Eu falei, a ferramenta é barata. Mas pensa o seguinte, eu só tenho um fornecedor. Olha o risco que eu tenho. Aconteceu alguma coisa com esse fornecedor? Não, e não só isso. Como eu só tenho ele de fornecedor, ele me cobra quanto ele quiser. Exatamente. A lei da oferta e da procura, né? Exato. Então, assim, ele cobrou barato pela ferramenta, mas o suporte ele pode colocar o preço lá em cima. Aí o pessoal não seguiu isso. Falou, Entendi. não, contratou a ferramenta. E alguns meses depois aconteceu exatamente isso. Sério? Sim. O fornecedor, a gente estava pagando por ano de suporte quase o dobro do que a gente pagou na aquisição da ferramenta. Exato. E aí ia fazer o quê? Não tinha outro fornecedor. Mas assim, aí agora eu vou voltar aqui para o pessoal que é de governança. Acalmem o coração de vocês. Né? Tenham calma no coração. Assim, respostas negativas de executivos para quem trabalha com governança vão acontecer sempre. É normal. Na nossa vida, a gente sempre recebe alguns sims e muitos nãos. Exato. Tá? Então, assim, quem é de governança? Acalma o coração. Se isso acontecer, a governança não deve ficar magoada, sentida, nada disso. O que deve ser feito? Documentar. Você, como um especialista, um gestor de governança, ou um analista, seja lá o que for, você tem que deixar tudo documentado, mapeado, e tá lá. O seu superior, né, o seu executivo, ele aprovou aquela situação. Então, você já entre aspas, né, se isentou daquilo.
E as suas ponderações estão ali documentadas. Exato, né? É isso. É isso. E é não ficar revoltado com a situação que isso acontece. Né? As pessoas ficam, pô, mas tá vendo? Não me escutou, deu problema. Não faz isso. Não leve para o lado pessoal. Boa. Né? Até porque no mundo corporativo nada a gente deve levar para o pessoal. Sempre é tudo num ambiente muito profissional. Exato. Né? Então, assim, você identificou um risco. Documenta aquele risco. Deixa tudo documentado. O seu gestor foi e aprovou e falou que vai seguir mesmo sabendo do risco, ok. Quando der problema lá na frente, ninguém vai chegar para a governança e falar, pô, governança, não, eu avisei, tá aqui, ó, tá documentado. Você sabia do risco. É isso. É isso. Maravilha. Não leve pro coração. Não, pessoal, não. Porque a gente acaba levando pro coração Sim, e leva para casa. Sim, e é pior ainda, A né? gente não Aí deixa briga com a na família, empresa, né? briga com amigo, briga com Exatamente. todo mundo sem necessidade. Muito bom, Sérgio. Sérgio, a gente falou do GRC, agora vamos falar do ALM um pouquinho. Sim, claro. Como é que, na sua visão, ferramentas de gestão de ciclo de vida das aplicações, como o ALM, podem apoiar na governança de TI? Apoia muito. Gosta do ALM? Gosto. Assim, ferramenta de uma forma geral sempre é bom para governança, exatamente. Né? Por quê? Você tem uma documentação mais fácil, você tem um repositório único. Né? Você tem rastreabilidade do processo, então isso é excelente. Sim. Né? Então, onde você ganha agilidade, onde você ganha em custo operacional, né, que você ganha tempo Sim. operacional de fazer as coisas, né, onde você ganha eficiência no momento de mostrar uma evidência, de ter uma trilha de auditoria, isso é excelente para tudo. Muito bom. Eu só faço uma pequena ponderação em relação à utilização de ferramentas de uma forma geral, e aí não estou falando de ALM, não. Estou falando de ferramentas como de uma todo. forma geral, Sim. independente de qual a ferramenta seja. Que é o seguinte, sempre quando você trabalha com governança, né, e que você pensa num processo, você deve pensar sempre no seguinte, a ferramenta deve se adaptar ao meu processo. Boa. E não o meu processo se adaptar à ferramenta. Entendeu? Ou seja, se hoje eu tenho, por exemplo, o SAP aqui, ok, ele funciona bem, perfeito. Eu tenho que ter certeza que se eu tirar o SAP agora do meu ambiente, estou falando SAP só de exemplo, tá, pessoal? Pode ser qualquer outro, exatamente. Não é nada contra o SAP, o RP, não. Exatamente. Não é nada contra... Mas pode ser outra ferramenta. Se eu tirar o SAP e botar uma outra, o meu processo tem que continuar igual. Entendeu? Não pode, digamos assim, putz, eu tirei essa ferramenta e agora? Eu não tenho mais processo. Tá? Então, é só tomar esse cuidado quando a gente vai configurar uma ferramenta, para não fazer aquela customização que é só, né, que você sabe que não vai funcionar o teu processo se a gente trocar de ferramenta. Então, lembre-se, a ferramenta se adequa ao processo. Muito bom. E não o processo se adequa à ferramenta. Maravilha. Essa é uma dica que eu sempre dou. Fica a dica. Muito bom, fica Sérgio. Fica a dica. E para você, Sérgio, quais são os erros mais comuns que as empresas cometem ao tentar implementar a governança de TI? Tem alguns, né? Mas vou citar os mais críticos, na minha opinião. Primeiro, tentar trazer uma experiência anterior e aplicar dentro daquela situação, daquela empresa. Né? Isso não é legal. Porque como eu tenho falado aqui, né? A gente precisa entender o ambiente que a gente está. Sim. O que funciona ali não necessariamente funciona aqui. Né? Então, pode ser que funcione. Sim, e é legal, ser, e você bacana. ganha agilidade, 10. Se funcionar, perfeito. Mas nem sempre isso vai acontecer. Boa. Então, você precisa entender o ambiente que você vai aplicar as coisas e não simplesmente replicar algo que já tem. Segundo, você ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Conforme eu falei, não faça tudo ao mesmo tempo. Comece com o processo, comece pequeno. Vamos fatiar, né? Vai fatiando, vai crescendo, entendeu? Não tenta fazer tudo de uma vez. Muito bom. Que isso também não vai dar certo. Show. Tá? Terceiro, isso talvez seja são dois dos maiores problemas no meu ver. Tá. Estabeleça um canal de comunicação. Tá? Não só com a alta gestão, mas com o time operacional também. Envolva eles nas questões. Se você vai mudar alguma coisa, se você
vê um gargalo que pode ser retirado, comunica, Muito bom. conversa, alinha. Não faça só porque você... Poxa, mas eu sei que vai funcionar. Ok, a gente sabe que vai funcionar. Mas você tem que alinhar isso. Você tem que deixar isso claro. Você tem que mostrar o porquê. Porque você precisa ganhar o apoio das pessoas, né? Bom, eu falei de processo, falei disso. Sim, e traga também indicadores que tragam valor para a empresa. Né? Conforme eu falei em algum momento hoje, né? Putz, eu chegar e falar o seguinte, pensar de incidente. Olha, eu tinha 50 incidentes em janeiro. Uhum. Em fevereiro eu tinha 25, e em março eu tenho 10. Estou reduzindo o meu número de incidentes. Uhum. Isso, para mim, não está agregando nada. Uhum. Porque eu posso ter um incidente no mês, eu posso ter 50 incidentes, por exemplo. Tô falando de incidente para tentar ficar claro. Posso ter 50 incidentes agora nesse mês, que me gerou, sei lá, uma indisponibilidade de 1 hora. E eu posso ter um incidente que eu fiquei com o meu sistema 4 dias fora do ar. Exatamente. Entendeu? Então Qual o impacto é gerado em cada, Exatamente. Né? Então, você tem que sempre focar em indicadores que tragam valor. Sim. Então, por exemplo, se eu estou falando de incidente, o número de incidentes não vai fazer tanta diferença. Mas se eu trouxer o impacto dos incidentes, que olha, mês passado eu tive 1 hora de indisponibilidade e esse mês eu tive 10 minutos, opa, eu melhorei. Boa. Entendeu? Então, é o pulo do gato, né? É o pulo do gato. É você trazer valor, não só número. Maravilha. Sérgio, a última das nossas perguntas para a gente fechar aqui e entrar no nosso bate-bola. Beleza. Como que você acredita que a governança de TI irá evoluir nos próximos anos? A gente está falando nesse mundo louco aí que a gente evolui 10 anos em 3 meses, né? Diante dessas tecnologias absurdas que a gente tem, emergentes, inclusive, né, dos modelos de negócio, como é que você enxerga a governança daqui a 5 anos? Uhum. Eu acho que um ponto que está muito em alta, e eu acho que vai se estabelecer cada vez mais, eu até trago isso para discussão no meu LinkedIn de vez em quando, é a parte de governança de IA, que eu vejo muita gente colocando IA, Ainda é uma terra sem lei, né? Ainda é uma terra de Marlboro. Exatamente. Assim, né? Parece um filme de Velho Oeste. Uhum. Né? E muita gente não está controlando IA. Saiu uma pesquisa recente, eu até coloquei no meu LinkedIn, acho que semana retrasada. Fala seu LinkedIn pra galera. Sim, Sérgio Leão Júnior. Depois eu passo no finalzinho para vocês me seguirem lá, que sempre trago conteúdos de governança, de tecnologia e liderança. Isso é uma pesquisa recente que 66%, 2/3 das empresas não fazem governança de IA. Então, assim, elas simplesmente usam ferramentas de IA e não sabem para onde aqueles dados estão indo. Eu acho que muito da falta de conhecimento mesmo. Sim. Não é da predisposição em fazer a governança propriamente dita. É do novo. É tanta coisa que vem uma atrás da outra que as pessoas não têm base suficiente para, de fato, falar assim, eu conheço, eu sei como vai funcionar, eu posso mitigar os riscos, eu posso entender qual é o que ela agrega de valor, eu posso entender aqui quais são as medidas de segurança que a gente precisa levantar, porque isso abre portas e essas são as portas. Não, a gente não tem isso hoje, né? Sim, não tem. É o que dificulta. Não tem. Então, assim, governança de IA, eu acho que é um assunto que vai crescer muito nos próximos anos. E eu acho que quem é de governança tem que se preparar para isso, né? Anotem isso aí, tem que se preparar para fazer governança de IA. E creio também que a gestão de riscos digitais. Né? Na verdade, é algo que já existe hoje, já está crescendo e eu acredito que vai crescer mais, até porque conforme a gente aumenta a tecnologia, consequentemente a gente aumenta risco também. Exato. Então, enfim, essas duas frentes eu acho que vão ser o futuro da governança aí. Talvez nem 5 anos, talvez até menos. Né? Sim. Muito bom, Sérgio. Sérgio, chegamos agora no bate-bola. É aquele momento que eu vou falar pai, você pai desse lado. Tá bom? ótimo. Tá preparado? Ótimo. Vamos lá. Então vamos. Governança de TI, controle ou estratégia? Estratégia. Por quê?
Sempre. Me diz. Sempre. Porque eu tô fazendo novamente o advogado do diabo, né? Uhum. As pessoas acham que a governança ela tá ali para controlar, né? Para levantar problemas operacionais. E não é, né? Não É puramente estratégico. É o que eu falo, é um facilitador. É isso. A governança ela tá para dar clareza ao negócio. Exato. Dar clareza e trazer resultados de valor para o negócio. Muito bom. É isso. Maravilha. Então, é estratégia, não é controle. Claro, Show. tem controle. Controle Sim, faz parte da governança. Mas a palavra principal é estratégia. Sempre. Boa. Uma palavra que define uma boa governança em TI. Alinhamento. Acho que é a palavra correta ali. Eu falaria alinhamento / comunicação. Sim. Eu alinho, mas eu preciso comunicar o que ficou alinhado. Isso, exatamente. Né? Mas ter o alinhamento não só com a alta gestão, mas também com digamos assim, com um time mais operacional é essencial para uma governança de sucesso. Maravilha. Governança que funciona precisa de mais processos ou mais líderes, na sua opinião? Boa. Então, para mim, precisa de mais liderança. Eu também liderança acho. É a base para tudo. Né? Muito bom. Não só processo. Exatamente. Show. O maior erro que as empresas cometem na governança de TI, na sua opinião, dentro da sua experiência? É aquilo que a gente já falou, né? Eu vou voltar nessa tecla. Trazer o que funcionou na outra empresa e achar que vai funcionar na empresa atual. Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. E só funciona só para o Word e mandar mensagem no WhatsApp. Exatamente. Fora isso, não funciona. Sérgio, um mito sobre governança de TI que precisa acabar. Definitivamente. Bom, é o tema do nosso bate-papo, né? Que governança é burocracia. Exato. E, mais do que isso, que ele atrapalha a inovação e desenvolvimento da empresa. Isso é um mito absurdo. Ficou até bonito isso, hein? Ficou bonito, né? Ficou. Muito bom. Uma habilidade que todo líder de tecnologia deveria ter e desenvolver, não só nele, mas na sua equipe. Pode ser 2? Por favor, fica à vontade. Eu prefiro 2. Bora lá. 2. E aí eu vou falar muito por conta de governança mesmo. Tá né? bom. 1, visão estratégica. Boa. Entender o todo, entender o ambiente, isso é importantíssimo. E 2, comunicação. Porque sem comunicação, nada do que a gente falou aqui vai para frente. Boa. Um sinal de que a governança de TI está burocrática demais para a gente fechar o nosso bate-bola. Quando a gente começa a demorar a ter decisão, né? Quando as decisões começam a estar muito demoradas, né? Precisa de muita aprovação, demora muito para se decidir alguma coisa, é que tem algo ali que está empacando o processo e isso não é bom. Muito bom. Isso é péssimo, na verdade. Exatamente. Péssimo. É exatamente isso. Sérgio, a gente chegou aqui agora no momento Pode Ler e Ver, que é o momento legal. Em que a gente vai falar de algo que tenha inspirado a gente, seja ele um livro, um documentário, um filme, uma palestra, um evento, enfim. Eu trouxe o meu livro, que é o livro Mulheres na Tecnologia, que há tempos eu não trago aqui, mas está aqui, galerinha, para vocês. É um livro que reúne algumas grandes mulheres no mundo da tecnologia, contando as suas histórias, as suas lutas e, sobretudo, as conquistas, né? Porque a gente luta e, graças a Deus, a gente, no final, tem êxito. Sim. Não é fácil, mas a gente continua e essa é a mensagem do livro. É um projeto muito bonito da editora, que traz a força da mulher dentro do mundo da tecnologia. Né? Então, assim, eu tenho muito orgulho. Esse livro está liberado nas livrarias, tem no site da editora Líder também. Quem tiver interesse, eu super indico que você compre para sua esposa, para ela ler, porque assim, não é uma inspiração unicamente na área de tecnologia, é uma inspiração de força da mulher dentro do mercado de trabalho, seja ele qual for o nicho, entendeu? Então, assim, é muito bacana, vale a pena, não só a minha história, mas a história de todas as outras mulheres que ajudaram aqui a construir esse livro. O que você trouxe pra gente? Bom, pessoal, eu posso mostrar ali também? Por favor, fica à vontade. Eu trouxe aqui, hoje, esse livro aqui, deixa eu ver se a câmera tá pegando bem, A Estratégia do Oceano Azul. Ok. Tá? Tá aqui, ó, pra quem não conhece. Pegou. Deixa eu falar aqui. Acho que pegou legal, né? Pegou. Tá. É isso aí. É um livro que fala sobre estratégia, né? Aí depois eu vou comentar um pouquinho sobre ele, mas eu trouxe ele porque ele é um livro que serve para quem é de tecnologia, para quem é de compras, para quem é do financeiro, para quem já está aposentado, mas gosta de estudar e de aprender, enfim. Né? Ele é um livro que é super fácil de achar,
né? Então, você consegue achar em qualquer dessas grandes redes de livrarias, Sim. né? Tem a versão de e-book também. Boa. É um preço relativamente acessível, não é Aham. um livro que você vai despender muito dinheiro para pagar, então é bem Bacana. tranquilo. Esse exemplar que eu trouxe aqui é para você. Ah, gente, eu amo quando o convidado traz presente. Olha, quando é livro, inclusive, eu amo. Muito obrigada. Vou ler, com certeza, e depois vou fazer os meus comentários. Ah, perfeito, Muito perfeito. E obrigada. aí, falando um pouquinho sobre o livro, né? Aham. Que eu acabei não falando, fiz Por a favor. propaganda. Isso aí. Pessoal, não estou sendo Eu ia patrocinado, perguntar, não, ó, tá? Mas quanto é que tudo ó, bem. tá Não, entrando não pra estou ele. sendo patrocinado, não, mas é porque o livro realmente é muito bom. Ele fala um pouco da estratégia do Oceano Azul. Não sei se você já ouviu falar. Como é que funciona? Não. É básico, assim, vou resumir, né? Porque Por favor. também não vou dar muito Isso, spoiler não. para as pessoas Exatamente. poderem ler o livro. Aham. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte: quando uma empresa entra num segmento de negócio totalmente novo, ela explora o Oceano Azul, porque ela praticamente não tem concorrente. Entendi. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, que está no livro, inclusive. É o Circo du Soleil. Uhum. É um circo. Sim. Todo mundo conhece o circo, mas é uma experiência totalmente diferente. Nova. Ela não tem concorrente, praticamente. Então, ela explora aquele mar do Oceano Azul, que mistura circo, teatro. Né? Enquanto outros circos ficam ali se degladiando no Oceano no tradicional, Vermelho. exatamente. No tradicional, E aí, ele fala um pouco sobre isso, sobre esses insights, sobre essa inovação, que não é só tecnológica, né? Inovação, por exemplo, o Circo du Soleil não tem inovação tecnológica nenhuma. Sim. Basicamente, né? Tudo que já estava aí, só que com uma outra visão, né? Exato. Eles pensaram fora da caixa. Né? Falar um termo bonito aqui, fora da caixa. Vamos trazer os termos bonitos também. É isso aí. Né? Eles pensaram fora da caixa. Mas não só isso, o livro não traz só essa visão de liderança e de inovação, não traz só isso, mas ele mostra que essas construções, elas não acontecem por acaso. Legal. Isso tudo é pensado. Existe uma estratégia por trás, existe um planejamento, existe uma forma de executar, existe uma forma de você se manter nesse oceano azul e até renovar esse oceano azul para o futuro. Né? Claro. Então, é sobre isso que o livro fala. E mais importante é que esses dois autores, né, eles são pessoas acadêmicas, eu esqueci o nome deles agora, mas enfim. São pessoas acadêmicas que estudaram ali mais de 100 empresas durante 30 anos. Né? Super embasados, né? Super embasados. Então, assim, não é feito da minha cabeça, de achismo, né? Hoje a gente está num mundo aí com tanta fake news, né? Com as pessoas tirando informações da cabeça sem nenhuma fonte confiável. Não, eles trazem informações de pesquisas. Muito bom. Né? Então, eles te dão esse direcionamento aí. Então, show de bola. É o livro que eu recomendo aí para todo mundo. Fica a dica. É bem legal, tá? Muito bom. Sérgio, a gente chegou no final. Cara, mas já... Você tá vendo como voa? Nem Quando parece, eu falei, vai ser muito rápido. A gente entra num papo como se a gente tivesse, né, no papo da sexta-feira lá do final, o shopping que a gente toma quando vai embora para casa. E quando você olha e fala assim, nossa, já são 10 horas, já acabou. Então, mesmo. eu queria muito te agradecer. Eu poderia falar várias coisas aqui. Tá? Porque você foi o convidado que mais rápido me deu retorno em relação à sua participação. Ah, que legal. E eu fiquei muito feliz com isso, porque talvez você fosse a pessoa certa no momento certo em que eu procurei para participar desse meu projeto, que é um projeto só meu. Então, assim, é algo que eu venho construindo pecinha por pecinha. O Lição Tech tem um pouco menos de um ano, vai fazer um ano agora, no final de março. Então, todas as pessoas que passaram por aqui são pessoas muito especiais para mim, e você é uma delas. Obrigado. Assim, a troca que a gente teve, e foi outra coisa muito, além de você me dar o seu retorno muito rapidamente, você teve uma troca muito genuína. A gente debateu praticamente todos os detalhes, e você interagiu e você quis participar, né? Muito diferente do que eu venho fazendo nesse período, né? Que normalmente eu crio tudo, eu monto, eu elaboro e eu apresento ao convidado. Você não, você fez parte de cada pergunta que a gente falou aqui, de tudo que a gente trouxe para apresentar com muito carinho. Então, eu gostaria muito de te agradecer. Eu acompanho as suas postagens no LinkedIn, e, por favor, repete o seu LinkedIn. Sérgio Leão Júnior, né? Só procurar lá no LinkedIn, que tem conteúdo legal. Vale a pena, galera. São conteúdos muito didáticos. Você é muito didático. Você deveria, inclusive,
fazer um curso, ministrar um curso, sabe? Porque eu acho que qualquer pessoa que te escute, ela vai absorver o que você está passando, a sua mensagem. Ah, que legal. Então, assim, foi muito bom. Eu acho que o tema governança, ele é muito mais amplo do que a gente falou aqui. Sim. E a gente poderia reverter a governança aqui para N outras verticais e falar muito, tá? E aí fica meu convite aqui para outros encontros, para outros bate-papos, que você continue esse teu papel bacana nas redes, instruindo e trazendo aí conhecimento para quem é de tecnologia e para quem não é. E, novamente, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Tô, assim, sinceramente, de coração, muito feliz. Eu aprendi muito com você, apesar de ter trabalhado, né, a vida inteira com a governança, porque faz parte da TI, mas eu nunca me dediquei ao ponto que você se dedica. Então, assim, também aprendi com você e tenho certeza de que quem está ouvindo a gente vai aprender também bastante. Muito obrigada. Que bom, Patrícia. Eu queria aproveitar esses minutos finais, né? Por favor. Primeiro, agradecer a você pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É o que eu falei lá atrás, assim. Eu acho que a gente tem muito podcast na internet, Sim. Mas ainda são poucos que falam de tecnologia, de inovação, de liderança. Então, você é praticamente uma das pioneiras aqui. É verdade. Ainda mais agora que a gente que é do Rio de Janeiro, Sim, então tem menos ainda. Uhum. Né? Para mim, foi uma experiência incrível, assim, super legal. Agradecer a sua receptividade. Aqui do estúdio também fui muito bem recebido. Eles são incríveis. Foi tudo maravilhoso. Né? E me coloco à disposição para participar de novos podcasts aqui com você. Você querendo me chamar para conversar de qualquer assunto de governança, liderança, outra coisa. Eu estou aberto a voltar sempre aqui. Até para fazer debates que você quiser, porque eu adorei muito. E aí, só para fazer meu pequeno jabazinho. Fica à vontade. Pessoal, quem gostou aqui do que a gente conversou hoje, enfim, quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho profissional, né, podem me adicionar lá no LinkedIn, Sérgio Leão Júnior, tá? Me manda o convite, me segue, eu sempre estou postando coisas lá, Fala semanalmente. Assim, ó, te vi no Lição Tech. Isso, pode botar lá. Ele já vai aceitar. Eu já vou aceitar de cara. Não, eu aceito todo mundo, mas se falar que é do Lição Tech, eu já aceito mais rápido. Exatamente, é isso aí. Mas assim, me adicionem, olhem lá o conteúdo, façam seus comentários, compartilhem, dê feedbacks negativos também, que sempre é importante para a evolução do trabalho, tá? E é isso. E não esqueçam de seguir a Lição Tech nas redes, né? Seguir a página, compartilhar, passar esse conteúdo para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, né? Curtam, compartilhem e vamos seguindo em frente que vamos avançar muito ainda com tecnologia. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Patrícia. Depois do nosso papo, ficou muito claro que a governança não precisa ser sinônimo de burocracia. Pelo contrário, quando bem estruturada, ela se torna um instrumento estratégico para orientar decisões, reduzir riscos e acelerar a transformação digital nas empresas. E para você que está nos ouvindo, fica uma reflexão importante. A tecnologia transforma empresas, mas é a forma como ela é governada que determina o impacto real que ela terá no negócio. E se você gostou desse episódio, como o Sérgio falou aqui, compartilhe com os seus colegas da área de tecnologia ou não, líderes profissionais que também estejam buscando tornar a governança cada vez mais estratégica dentro das organizações. E claro, né, por favor, continue acompanhando a Lição Tech, porque aqui nós seguimos explorando como a tecnologia pode transformar carreiras, empresas e o futuro. Fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo episódio do Lição Tech. Um beijo!